Esta história, infelizmente, não me foi contada pelo meu avô, pois ele já não está mais entre nós. Ele a contou para minha mãe e agora é a minha vez de compartilhá-la com vocês. Meu avô era muito conhecido no reduto onde vivia e tinha um amigo muito próximo com quem sempre saía. Certa vez, chegou a notícia de um novo habitante no povoado, um senhor que se dedicava à venda de limões. Com o tempo, o amigo do meu avô começou a questionar alguns acontecimentos estranhos após a chegada desse homem, pois desde que ele apareceu, começaram a ocorrer infortúnios no local. Esses infortúnios se davam ao gado morto, pessoas desaparecidas e sustos repentinos quando o sol se punha. Certa noite, enquanto voltavam para suas casas depois de um longo dia de trabalho, ouviram um barulho entre a vegetação conforme caminhavam. Meu avô pensou que poderia ser um assaltante os seguindo, então apressaram o passo enquanto preparavam suas armas para qualquer eventualidade. Felizmente, chegaram em segurança, sem incidentes. Os dias se passaram e seu amigo continuava insistindo que algo estava errado com aquele senhor. Sua inquietação foi tanta que meu avô acabou aceitando a ideia de espioná-lo junto com mais 3 amigos. Eles combinaram de sair na madrugada, quando todos estivessem dormindo, para não alarmar ninguém. O homem, vale ressaltar, morava em uma pequena casa de madeira velha e descuidada, mas provavelmente era o que ele tinha disponível. Assim, reunidos, encontraram uma fresta entre as tábuas da casa e se agacharam para espiar do outro lado. Para a surpresa de todos, viram o senhor completamente nu, que subiu na mesa e começou a girar de maneira estranha. De repente, ele começou a bater violentamente o rosto contra a mesa e a saltar de forma bizarra, em movimentos inexplicáveis. Então as velas que iluminavam o ambiente começaram a se apagar, uma a uma. Na pouca luz restante puderam ver algo inacreditável. O corpo do homem começou a se transformar. Uma pele escura brotou de seu corpo, cobrindo-o por completo quando a última vela se apagou. Todos ficaram incapazes de se mover e tomados pelo choque. O barulho da porta se abrindo bruscamente quebrou o silêncio, e de dentro da casa, uma criatura fugiu para a vegetação. Isso foi o suficiente para que todos entrassem em pânico e corressem, exceto meu avô, que preferiu se esconder cobrindo-se com terra e galhos. Ele permaneceu escondido durante toda a noite, ouvindo nitidamente a criatura rondando os arredores até o amanhecer. Quando finalmente teve coragem, levantou-se e fugiu. No caminho de volta, encontrou seu amigo, que também havia se escondido. Ele lhe disse que tentou correr, mas suas pernas tremiam tanto que acabou optando por se esconder. Dos outros 3, nunca mais se soube nada. Foram até suas casas procurá-los, mas os vizinhos contaram que, naquela mesma noite, eles haviam ido embora com suas famílias e pertences. Meu avô, desde então, aprendeu que não se deve buscar respostas se não estiver preparado para o que pode encontrar. Após esse acontecimento, sua saúde começou a se deteriorar por conta da diabetes, até o fim de seus dias. Boa noite e um abraço de Itapeva. Meu nome é Norberto Bronze e minha história aconteceu há não muito tempo. Na minha cidade, não importava o que você fazia, sempre havia algo para comentar e alguém para fofocar. As pessoas pensavam 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, porque sabiam que no dia seguinte seu nome poderia estar na boca de todos. Mas às vezes, mesmo sem fazer nada, as fofocas surgiam sozinhas. Bastava que alguém te visse no momento errado ou com a pessoa errada para que a história crescesse. Era assim que as coisas funcionavam, e com o tempo todos nós nos acostumamos. Quando cresci, percebi que entre todas as pessoas que ajudavam a manter as fofocas em dia, nenhuma era mais entusiasmada do que minha prima Júlia. Eu cresci, me casei e tive 2 filhos, então deixei de prestar atenção nesses mexericos porque havia outras preocupações mais sérias. Mas minha esposa as ouvia
e por causa dela, eu acabava sabendo de tudo. Não porque minha mulher gostasse de sair cuidando da vida dos outros, mas porque Júlia visitava nossa casa com frequência e, entre uma conversa e outra, soltava as últimas novidades que tinha descoberto. O curioso não era apenas o que ela dizia, mas como dizia. Minha prima tinha a capacidade de contar as coisas com um entusiasmo que tornava difícil não prestar atenção. Não importava se era algo que você já tinha ouvido antes ou se não era tão importante. Ela fazia parecer a notícia do ano. Tenho certeza de que você, que está me ouvindo, também conhece alguém assim. Júlia, praticamente todos os dias, saía para vender o peixe que seu marido pescava no mar. Às vezes, ela levava seu filho junto. Outras vezes, o menino ia com o pai dele. Ela acordava cedo, preparava tudo em sua carroça e envolvia o seu chale fino antes de sair. Para ela não era apenas um trabalho, era a melhor oportunidade do mundo para conversar sobre a vida alheia. Ela percorria as ruas, parava em cada casa onde compravam seu peixe e, entre uma negociação e outra, iniciava alguma conversa. Depois, quando terminava a venda, literalmente já tinha material suficiente para espalhar durante o resto do dia. Se alguém lhe contava um boato pela metade, ela perguntava até obter todos os detalhes, e se algo não fazia sentido, investigava por conta própria. Não havia mentira que escapasse dela, nem história que não pudesse ser enfeitada com novos detalhes. Claro, isso não significava que ela sempre dizia a verdade. Às vezes exagerava, outras vezes se confundia e outras tantas acrescentava algo por conta própria. O engraçado era que, para minha prima, aquilo era apenas compartilhar informações e a coisa mais normal do mundo. Segundo ela, não havia malícia no que dizia. Os pais da Júlia a alertavam com frequência de que isso poderia lhe causar problemas. Não era uma bronca, mas um aviso de gente mais velha que já sabia o que acontecia quando alguém falava demais. Mas minha prima nunca viu isso como algo ruim. Além disso, as pessoas da cidade também tinham sua parcela de culpa, pois eram tão fuxiqueiras quanto ela. Na comunidade há coisas a fazer, mas sempre há tempo para ficar de olho na vida dos outros. Até as mulheres que passavam horas na igreja tinham seu momento para comentar, embora disfarçassem preocupação pelo próximo. Bom, mesmo com conselhos, Júlia não mudava. Ela continuava vendendo peixe, percorrendo as ruas e coletando informações como quem junta lenha para a fogueira. Alguns gostavam, outros fingiam não se importar, mas no fim, todos acabavam parando para conversar com ela. Com o tempo, as fofocas dela deixaram de ser apenas uma distração para alguns e se tornaram um problema, porque ela dizia a verdade quando não devia. Graças a ela, várias situações que talvez tivessem passado despercebidas acabaram sendo conhecidas por toda a cidade. Se alguém estava metido em coisas erradas, mais cedo ou mais tarde, minha prima revelava. Foi assim que mais de uma pessoa teve, por exemplo, seus furtos arruinados. Se alguém não cumpria a palavra em um acordo de gado ou de frutas para revenda, minha prima sempre mencionava em alguma ocasião. E antes que a pessoa percebesse, seu nome já estava manchado. E nem preciso dizer sobre os casos extraconjugais. Com o tempo, os afetados começaram a vê-la mais como um incômodo do que como uma simples vendedora. Se tornar parte de uma fofoca que poderia afetar negócios, relacionamentos ou até uma família não era a mesma coisa que rir de uma história alheia. Houve quem parasse de comprar seu peixe e também aqueles que tentavam fazê-la parar, dizendo que havia coisas que era melhor manter em silêncio. As pessoas se comportavam como se minha prima fosse a pior pessoa do mundo, culpando-a por tudo, como se elas mesmas nunca tivessem feito nada parecido. A situação saiu do controle quando uma mulher da cidade começou a dizer que Júlia a tinha difamado. Mas não era qualquer fofoca. Dessa vez, estavam acusando minha prima de algo mais sério. Segundo a mulher,
Júlia havia espalhado o boato de que ela tinha feito bruxaria para um homem casado deixar a esposa e ficar com ela. A notícia chegou até minha casa através da minha esposa. Ela me contou que haviam confrontado minha prima no mercado, diante de todos. Sem rodeios, aquela mulher disse para Júlia parar de falar sobre ela, pois por sua culpa, agora toda a cidade a conhecia como bruxa. Segundo quem viu a cena, minha prima não ficou calada e respondeu no mesmo tom. Ela disse que não tinha inventado nada e que se fosse reclamar, que reclamasse com toda a cidade, porque não tinha sido ela que começou a espalhar que a mulher fazia feitiços ou que andava com homens casados. O mercado inteiro parou para assistir à ceninha de novela das 9. Não houve briga nem gritos, mas a tensão estava no ar. Eu nunca acreditei em bruxaria, e quando digo nunca, é nunca mesmo. Desde pequeno, ouvi histórias sobre gente que supostamente fazia amarrações e sobre rituais para atrair dinheiro. Mas para mim, tudo isso sempre pareceu mais superstição do que qualquer outra coisa. Na comunidade, havia quem jurasse conhecer alguém que, do nada, viu sua vida desmoronar por causa de forças ocultas. Eu nunca me envolvi nessas conversas, mas as ouvi tantas vezes que já sabia as histórias de cor. O que eu nunca acreditei, de jeito nenhum, foi na ideia de que uma mulher pudesse prender um homem e deixá-lo louco de amor só com um pouco de café coado. Me parecia absurdo pensar que alguém pudesse perder a cabeça e abandonar tudo por causa de uma suposta bruxaria. Na minha cabeça, se um homem ia embora com outra mulher, era porque queria, não porque tinham jogado algum pó estranho na comida dele ou enterrado sua foto no cemitério. Mas na minha cidade, havia quem jurasse que isso era real, e segundo minha esposa, havia algo estranho nessa história. E eu tinha que admitir que, olhando bem, a história era, no mínimo, curiosa. Conheci Hugo, o homem casado de quem falavam, alguém mais ou menos da minha idade. Sempre o vi como um homem trabalhador, daqueles que não se metiam em problemas. Ele tinha 2 filhos e uma esposa que, além de bonita, era gente boa. Daquelas mulheres que a gente olha e pensa que qualquer um teria sorte de ter ao lado. O estranho era por quem ele a havia deixado. A outra mulher não tinha exatamente uma boa reputação. Há anos se dizia que andava com um e com outro, e não era raro que a mencionassem em fofocas sobre traição. Não que fosse da minha conta, mas numa cidade minúscula como a minha, todos sabiam que ela tinha um histórico com homens casados. Além disso, era bem mais velha que a esposa de Hugo, e embora a idade não definisse nada, era impossível não notar que a mulher com quem ele tinha ido embora não se comparava nem em beleza, nem em caráter com a que havia deixado para trás. Por isso eu digo, não fazia sentido. É esquisito. Claro, sempre havia a possibilidade de que Hugo simplesmente tivesse caído em um capricho ou que seu casamento não fosse tão sólido quanto todos pensávamos. Aos poucos, o casamento de Hugo foi se desmoronando. Minha esposa me contou que, segundo os vizinhos, o rapaz já não era o mesmo. Ele começou a tratar mal a esposa, já não falava com ela com a mesma paciência de antes, e mais de uma vez foi visto levantando a voz para ela na rua. Ele também não lhe dava dinheiro para a comida nem para os filhos, como se de repente tivesse se esquecido de que tinha uma família para sustentar. No início, sua esposa tentava esconder, mas em uma cidade pequena nada fica em segredo por muito tempo. Os vizinhos diziam que os gritos das discussões eram ouvidos de madrugada, quando Hugo chegava muito tarde em casa. Ninguém sabia exatamente sobre o que brigavam, mas todos supunham que tinha a ver com a outra mulher. Alguns diziam que ele já nem dormia mais em casa, que ia embora e voltava quando queria, sem se importar se a família o esperava. Ele não tinha apenas se apaixonado por outra mulher, mas havia mudado, como se tivesse perdido completamente o juízo. E em uma cidade onde a fofoca é o pão de cada dia,
Não demorou para que a palavra bruxaria começasse a aparecer nas conversas. Com o tempo, a situação da minha prima e aquela briga no mercado começaram a ser esquecidas. Como sempre acontecia por ali, as pessoas encontravam novos assuntos para comentar, novas histórias para sussurrar. Parecia que tudo voltaria ao normal, mas então algo estranho começou a acontecer com ela. No começo não foi nada alarmante, mas Júlia deixou de sair para vender peixe por alguns dias. Minha esposa me contou que ela dizia que seus pés doíam muito, que sentia pontadas na sola e que, por mais que descansasse, a sensação de queimação e o inchaço não passavam. Seu marido recomendou que ela descansasse, que ficasse em casa para se recuperar, e foi o que fez. Durante uma semana, ela não saiu para percorrer as ruas com seu carrinho, e pouco depois, as dores se tornaram mais intensas. Primeiro começou a se queixar de dores de cabeça muito fortes. Não eram simples pontadas. Eram pontadas fortes que não a deixavam tranquila, nem mesmo à noite. Dizia que sentia como se algo apertasse sua cabeça por dentro. Ela tomava remédios caseiros, amarrava um lenço na testa e passava creme nas têmporas, mas nada parecia funcionar. Depois, as dores se espalharam pelo resto do corpo. Ela reclamava de cãibras nas pernas e de dores nas costas que não a deixavam se mover com facilidade. Minha esposa achava que era uma doença de época, algo não incomum na cidade. Às vezes o calor trazia infecções, febres repentinas ou desconfortos que duravam semanas. Mas o estranho era que nenhum remédio fazia efeito. Não importava se tomava chás, se usava pomadas para dor ou se ia até a farmácia comprar remédios. Nada a aliviava. Pouco tempo depois, sua aparência começou a mudar. Ela estava pálida, com a pele seca e os olhos fundos. Já não tinha o mesmo ânimo para conversar, nem a energia com que antes percorria a vila. Mas o pior veio depois, quando começaram a aparecer feridas em sua boca. No início eram apenas pequenas aftas na língua e na gengiva, algo incômodo, mas não grave. O médico disse que talvez fosse por estresse ou má alimentação, mas elas não sumiram, pelo contrário, a cada dia pareciam aumentar. As aftas ficavam maiores a ponto de dificultar sua fala e alimentação. Seu marido percebeu que ela evitava certos alimentos porque ardiam muito e às vezes passava o dia inteiro sem comer nada. Seu corpo parecia não estar reagindo bem, como se algo dentro dela estivesse falhando. As pessoas da cidade começaram a notar. Primeiro foram comentários de bocas miúdas, daqueles que a viam passar e percebiam que ela não parecia bem. Mas depois os olhares se tornaram mais evidentes. Porque uma coisa era ficar doente e outra era definhar do nada. Minha esposa, embora tentasse se manter racional, também começou a se preocupar. As vizinhas não demorou a tirar suas próprias conclusões, pois não era difícil fazer a conexão. A mulher que brigou com a Júlia no mercado era a mesma que acusavam de ter usado bruxaria para enfeitiçar Hugo. Já diziam antes que ela tinha conhecimento dessas coisas e que andava com pessoas que sabiam fazer amarrações. Ninguém podia afirmar com certeza, mas para muitos, aquilo não era coincidência. A preocupação virou medo. Não importava quantos comprimidos tomasse ou quantos remédios caseiros experimentasse, nada parecia melhorar sua condição. Seu corpo estava mais fraco, as feridas na boca não cicatrizavam e a dor de cabeça se tornava insuportável. Foi seu marido quem, desesperado, decidiu buscar outra solução. Foi assim que alguém lhe recomendou o Sr. Zalman, um curandeiro que vivia em um município vizinho. O curandeiro disse que a primeira coisa de que Júlia precisava era de uma purificação. Seu corpo estava carregado com algo que não lhe pertencia, e a única forma de expulsá-lo era limpando-o por dentro. Ele os advertiu de cara que o processo seria difícil e que seu corpo reagiria de forma extrema. Ele lhe deu um preparado feito com ervas amargas,
uma mistura que, segundo ele, ajudaria a eliminar tudo de ruim que estava dentro dela. Também disse que durante esse tempo, Júlia experimentaria coisas estranhas. Não apenas dores físicas, mas visões, ataques e um cansaço extremo. Ele pediu que não se assustassem, que não tentassem interromper o processo, pois isso só o tornaria mais difícil. O primeiro dia foi o mais tranquilo. Minha prima tomou a infusão com dificuldade por causa das feridas na boca, mas conseguiu. No início, sentiu apenas um pouco de náusea e fraqueza. Ela ficou de cama, sem se mexer muito, e seu marido pensou que talvez a purificação não fosse tão difícil quanto o curandeiro havia dito. Mas na segunda noite, tudo mudou. Seu corpo tremia como se estivesse com febre alta, mas quando seu marido tocou sua testa, sua pele estava fria. Ela respirava com dificuldade e murmurava coisas sem sentido. Às vezes, abria os olhos, mas seu olhar era como se estivesse vendo algo além do quarto. Então vieram as visões. Júlia dizia que via coisas pretas no teto, uns trem altos e escuros que se moviam ao seu redor. Ela reclamava e constantemente dizia que sentia alguém apertar seus braços e pernas. Os ataques não demoraram a chegar. Ela se arqueava na cama com as costas rígidas, como se algo dentro dela estivesse puxando-a em diferentes direções. A desidratação veio rápido. Ela não conseguia reter água nem comida. Tudo o que tentava ingerir devolvia imediatamente. Seu marido molhava seus lábios com um pano e tentava dar pequenos goles de soro, mas nada parecia suficiente. Logo sua pele começou a grudar aos ossos, e seus olhos pareciam fundos e escuros, como se o processo estivesse drenando-a por completo. Felizmente, Júlia começou a melhorar, embora o processo tenha sido lento e exaustivo. Não houve uma mudança repentina nem uma recuperação imediata, mas sim um avanço quase imperceptível dia após dia. Seu corpo parou de tremer, as visões foram desaparecendo aos poucos e a dor em seus membros já não era tão intensa. Ela ainda tinha dificuldades para comer, mas pelo menos não vomitava tudo o que tentava ingerir. As feridas em sua boca demoraram a cicatrizar, mas com o tempo deixaram de abrir e supurar. Sua pele, que antes estava sem vida, recuperou um pouco de sua cor natural, embora ainda parecesse fina, por assim dizer. Seu marido não parou de se preocupar nem por um instante. Ele passara noites inteiras em claro, a observando e certificando-se de que ela não mergulhasse em um estado pior. Apesar da melhora, ele ainda temia que fosse uma recuperação temporária e que a qualquer momento sua saúde desmoronasse novamente. Por isso decidiu voltar ao curandeiro, buscando algo mais do que uma cura. Ele queria uma proteção para ela e para toda a família. O curandeiro lhe deu o que pediu: pequenas proteções que serviriam para afastar as más energias, amuletos discretos que deveriam ser usados por todos e algumas orações que recomendou recitar todas as noites. Era uma forma de garantir que aquilo que havia afetado minha prima não voltasse a tocá-la, nem a ela, nem a sua família. Antes de deixá-lo ir, o curandeiro disse que esse tipo de situação era mais comum do que parecia, e muitas pessoas tentavam prejudicar os outros de maneiras que não podiam ser explicadas facilmente. Comentou que o que haviam feito com Júlia não era um trabalho qualquer, mas sim algo com a intenção de destruí-la completamente. Se ela não tivesse buscado ajuda a tempo, o desfecho teria sido muito pior. Apesar de tudo o que sofreu, Júlia teve sorte. O dano se concentrou nela, mas em muitos casos isso não acontecia. Às vezes, esse tipo de trabalho acabava atingindo os filhos, enfraquecendo toda a família ou levando consigo algo além da saúde. Por fim, ele aconselhou que minha prima fosse mais cuidadosa. Ela havia falado e se envolvido demais na vida dos outros, e isso lhe trouxe problemas. Ele advertiu que nem todos lidavam bem com o fato de seu nome estar na boca dos outros, e que se continuasse nesse caminho,
poderia acabar enfrentando algo ainda pior. Quando Júlia voltou a vender peixe, seu retorno não passou despercebido. Ela ainda não parecia totalmente recuperada, mas pelo menos conseguia caminhar sem problemas, e sua pele já não tinha o tom opaco das semanas anteriores. Muitos, sob o pretexto de comprar algo, perguntavam como ela havia se curado. Foi então que minha prima começou a falar do senhor curandeiro. Muitos a escutavam com atenção, com aquele interesse que não vinha apenas da curiosidade, mas de uma necessidade pessoal. Entre eles, segundo Júlia contou, estava a esposa de Hugo. Não foi de imediato nem em público. A mulher se aproximou discretamente, como se não quisesse ser vista conversando com ela. Ela perguntou sobre o senhor, como ela o encontrou e o que exatamente ele havia feito. A mulher queria seu marido de volta. A esposa de Hugo não acreditava que seu marido a tivesse deixado por vontade própria. Ele conhecia seu esposo e, no fundo, sentia que algo não se encaixava. Quase um ano depois, Hugo voltou para sua esposa. Não houve um grande escândalo nem uma explicação clara do porquê decidiu voltar. Simplesmente um dia foi visto entrando em casa como se nunca tivesse saído. No entanto, seu retorno não significou um final feliz, pois, segundo diziam, a relação nunca mais foi a mesma. A esposa de Hugo o aceitou de volta, mas os problemas continuaram. Eles discutiam frequentemente, e embora ela tenha tentado manter o casamento, a confiança estava quebrada. Por outro lado, a mulher com quem Hugo esteve, a mesma que enfrentou Júlia no mercado, desapareceu do povoado pouco depois. Dizia-se que agora vivia em um sítio na serra com um homem que lhe dava tudo o que queria. Não era qualquer pessoa, mas alguém com dinheiro. Ninguém sabia com certeza como ela foi parar lá, mas os rumores diziam que esse homem estava completamente apaixonado por ela. Às vezes, quando penso em tudo isso, percebo que o que mais assusta não é o desconhecido, mas sim as intenções das pessoas. Nunca sabemos realmente até onde alguém pode chegar quando quer algo. E isso, até certo ponto, é o que mais me aterroriza. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Desde criança, meu sonho de vida era morar na Europa. Mais do que qualquer coisa, eu queria trabalhar com crianças. Sempre tive jeito com elas e, desde pequena, sabia que não ficaria plenamente satisfeita com a minha vida se meu trabalho não envolvesse cuidar ou ensinar crianças de alguma forma. Então, quando descobri que poderia me tornar uma au pair na França, onde poderia usar meu francês aprendido no colégio e fazer parte de uma família, senti que tudo estava se encaixando. A decisão não foi fácil, pois sou do Canadá e a mudança era grande. Porém, a França tem opções de visto favoráveis para canadenses, além de ser a oportunidade perfeita para melhorar meu francês, a segunda língua do Canadá. Além disso, eu tinha alguns amigos em Paris, então não estaria completamente sozinha lá. Mas o dinheiro era o problema. Não vou entrar em detalhes sobre meu relacionamento com a minha família, mas resumindo, eu estava por minha conta. Não podia pagar uma daquelas agências caras, então usei um site gratuito para au pairs. Não era o ideal, mas era o que eu conseguia bancar. Foi assim que conheci a Dulce. O anúncio dela era caloroso e direto. Ela precisava de ajuda com seus 2 filhos enquanto o marido viajava a trabalho. Ela parecia uma ótima pessoa, muito educada e amigável. Nas nossas chamadas de vídeo, ela logo começou a me chamar de Chérie e Mabel, algo diferente do que eu estava acostumada a ouvir dentro de casa. Ela me perguntava muito sobre mim, mas falava pouco sobre si mesma. Ainda assim, parecia genuína, então eu confiei nela. A única coisa que parecia estranha eram as crianças. Pedi para conhecê-las nas chamadas mais de uma vez.
mas Dulce sempre tinha um motivo para elas não aparecerem. Uma estava dormindo, a outra estava na escola ou brincando com um amigo. Ela prometeu que eu as conheceria assim que chegasse. Parecia um pouco estranho, mas achei que logo as veria de qualquer forma. Dulce me enviou um contrato formal onde tudo parecia certo, e nisso combinamos minha data de início. Comprei minha passagem, arrumei minha vida em uma mala e me despedi do Canadá. Quando desembarquei no Charles de Gaulle, Dulce não estava lá. Isso me surpreendeu, porque pelo que eu tinha ouvido, a maioria das famílias anfitriãs busca suas au pairs no aeroporto. Mas então meu celular vibrou. Era uma mensagem da Dulce dizendo que estava presa no trânsito e me instruindo a ir para a área de embarque, onde alguém me buscaria. Lembro-me de ter usado o Google Tradutor na mensagem dela, porque parecia que outra pessoa viria me buscar, e eu queria ter certeza. Eu estava certa, e isso me deixou confusa e um pouco inquieta. Mesmo assim, segui as instruções dela. Poucos minutos depois, um carro parou e uma mulher se aproximou. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo curto loiro e um sorriso branco daqueles falsos. Ela se apresentou como prima da Dulce e disse: "Você deve ser a au pair da minha prima. Ela me mandou te buscar." Eu hesitei. Algo imediatamente parecia errado. Pedi para falar com a Dulce e destravei meu celular. Ela me disse que sua prima provavelmente ainda estava dirigindo e garantiu que ela estaria me esperando em casa. Mesmo assim, liguei para ela e fui direto para a caixa postal. A mulher continuava dizendo com um sorriso enorme no rosto que tudo ficaria bem. Eu estava confusa, mas também exausta da viagem e o que eu deveria fazer. Ficar parada no aeroporto para sempre? Então fiz o que ela disse e entrei no carro. A mulher manteve a conversa ativa o tempo todo enquanto dirigia. Ela perguntou sobre meu voo, minha vida no Canadá e se eu estava animada para começar o novo trabalho. Mas sempre que eu tentava mudar o assunto para Dulce ou as crianças, ela desviava, apenas dizendo que eu ia amá-los e que logo os veria. Comecei a me sentir cada vez pior com a situação. Ela era polida demais, estava tentando me distrair, sem realmente responder nada. De repente percebi que a paisagem começou a mudar. Eu tinha o endereço no Google Mapa e a rota que estávamos seguindo não batia. Estávamos nos afastando dos subúrbios e indo para o que parecia ser uma área industrial. Entrei em pânico quando senti que estava prestes a ser sequestrada. Perguntei diretamente para onde estávamos indo, e ela respondeu com leveza, dizendo que era um atalho, repetindo que Dulce estava nos esperando. Senti o sangue sumir do meu rosto. Naquele momento, soube que ela estava mentindo. Disse nervosa para me levar de volta ao aeroporto, mas ela não respondeu. Falei que chamaria a polícia se ela não me levasse de volta. Ela me mandou relaxar, mas eu não ia recuar. Não importava o que eu dissesse, ela só repetia as mesmas coisas sobre Dulce e insistia que eu estava exagerando. Na primeira oportunidade em que o carro desacelerou, abri a porta com um chute e pulei para a rua. A mulher não fugiu. Ela apenas me olhou como se eu fosse a louca da história. Liguei para minha mãe, que me disse para sair dali e procurar ajuda. Enquanto falava com ela, vi a mulher pelo para-brisa. Ela estava ao telefone, falando rapidamente em um idioma que eu não reconhecia. Não era francês e, com certeza, não era inglês. Tive um pressentimento horrível de que ela estava falando com a tal da Dulce. Não havia outro carro por perto, mas de jeito nenhum eu voltaria para aquele veículo. Em certo momento, a porta do motorista se abriu e a mulher deu um passo na minha direção. Gritei que estava no telefone com a polícia, e isso finalmente fez com que ela parasse. Sem dizer nada, ela voltou para o carro, jogou minha mala na estrada e saiu em alta velocidade. Anotei a placa enquanto ela sumia, mas eu estava à beira das lágrimas, ainda com minha mãe na linha. Acabei pegando carona até a casa de um amigo.
Honestamente, não sei o que teria feito sem essa opção. A família do meu amigo me ajudou a registrar tudo na polícia e até concordou em me ajudar a pagar a passagem de volta para o Canadá, pelo que sou imensamente grata. Algum tempo depois me informaram o que a polícia descobriu. Não havia nenhuma família registrada como anfitriã de au pairs no nome de Dulce. O número que ela usou era pré-pago e não rastreável. E todas as fotos das crianças foram retiradas da internet. Todo mundo com quem conversei me disse que eu estive a poucos instantes de ser traficada. A pior parte disso tudo foi o dinheiro que gastei na passagem e o trauma que ficou para sempre. Olhando para trás, sei como tive sorte. A história a seguir pode parecer um tanto absurda, mas é 100% verdadeira, pelo menos na medida em que minha memória me permite lembrar. Recentemente comecei a ver um psiquiatra especializado em interpretação de sonhos, porque tenho tido alguns sonhos que não consigo explicar. Ao fazer isso, acabei trazendo à tona um trauma de infância que, de outra forma, eu teria esquecido. Quando eu era criança, sofria de terrores noturnos severos. Isso acontecia ao ponto de que a única maneira de conseguir dormir era tendo algum barulho de fundo, como um rádio ligado ou um filme passando na TV em volume baixo. Esses terrores começaram pouco depois de eu ter sido diagnosticado com leucemia. Sim, sou um sobrevivente do câncer. Provavelmente eu tinha 6 anos na época, então peço paciência, pois algumas dessas lembranças estão um pouco turvas. Por volta do mês 6 de 1998, fui diagnosticado com leucemia linfocítica aguda. Quando me disseram que eu tinha câncer, eu era muito pequeno para realmente entender o que aquilo significava. Afinal, como você explica a possibilidade da morte para uma criança de 4 anos? Ou seja, eu não fazia ideia do que estava realmente acontecendo. Isso até as sombras começarem a aparecer. Avançando algumas semanas, certa noite eu estava deitado no hospital, recebendo os tratamentos necessários. Foi então que comecei a ver coisas que eu não conseguia explicar. Conversar com minha mãe e meu pai não ajudava muito porque, bem, quem acreditaria em um garotinho de 4 anos dizendo que via sombras andando para todo lado? Eles atribuíram isso à imaginação fértil de uma criança. Tentei dizer ao meu pai que havia algo no quarto conosco, mas tudo o que ele disse foi: "Calma, filho, não tem nada aqui, volte a dormir." Então cobri meu rosto e fingi que nada estava ali. E curiosamente isso pareceu resolver o problema. Pelo menos por um tempo. Os dias seguintes passaram sem incidentes, mas então tudo chegou ao seu clímax. Uma das últimas noites que passei no hospital foi particularmente difícil. Os médicos haviam me dado a próxima dose de quimioterapia e ela estava me afetando muito. Passei a maior parte do dia entrando e saindo do sono, então, quando a noite chegou, é seguro dizer que dormir era a última coisa na minha mente. Apesar de estar cansado, ter dormido durante o dia bagunçou meu horário de sono. Eu estava completamente acordado quando escureceu. Meu pai havia alugado alguns filmes para assistirmos, então decidi colocar um para ver enquanto minha mãe e meu pai tentavam recuperar um pouco do descanso que precisavam. Foi enquanto eu estava deitado naquela noite que comecei a ver algo pelo canto do olho. Apenas um vislumbre, e então sumia. Depois aconteceu de novo e de novo. Aquilo começou a me irritar, então fui até o banheiro para acender a luz. E foi aí que aconteceu. Ao me virar, vi uma coisa sombria bem na minha frente. Parecia um ser humanoide. As únicas características distinguíveis eram que ele parecia estar usando um chapéu fedora e segurava uma bengala. E os olhos que brilhavam com uma cor vermelha como fogo. Eu sei disso porque esses traços lembravam muito o personagem Juiz Doom, do filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que coincidentemente eu tinha assistido pela primeira vez mais cedo naquele mesmo dia.
Enquanto eu estava parado ali, com aquela figura sombria me encarando, fiquei congelado de pavor. Eu não sabia o que fazer, pois quando tentei gritar, minha voz parecia ter sumido. Eu tentava falar, mas nada saía. Tentei me mover, mas meus membros estavam paralisados. Meu próprio corpo não estava respondendo. De repente, vi a figura levantar a bengala até o rosto, como se estivesse mandando eu me calar. E então ela falou, e a voz cortou o silêncio do quarto como uma lâmina afiada. Com um tom sibilante, como o de uma cobra, disse: "Você sabe que vai morrer, né?" Aquela voz ecoou e, sem qualquer aviso, desapareceu tão rápido quanto havia aparecido. No instante seguinte, eu me encontrei de volta na minha cama, acordando encharcado de suor, como se tivesse acabado de ser mergulhado em uma piscina gelada. Os monitores que registravam meus sinais vitais começaram a apitar descontroladamente, disparando alarmes que fizeram as enfermeiras correrem para o meu quarto. Meu corpo inteiro tremia descontroladamente nos braços da minha mãe. Após alguns minutos tentando entender o que estava acontecendo, os médicos decidiram me dar um sedativo, já que meu nível de estresse estava perigosamente alto. Quando acordei mais tarde, me disseram que eu tinha despertado gritando que ia morrer. Disseram que minha pressão arterial estava tão alta que beirava níveis de derrame. Que se não tivessem chegado mais cedo, eu poderia ter entrado em coma induzido pelo estresse. Eu gostaria de dizer que tudo acabou ali, mas embora eu nunca mais tenha visto aquele ser sombrio, houve episódios intermitentes nos quais eu captava um vislumbre aqui e ali. Sempre pelo canto do olho, e apenas o suficiente para saber que ela ainda estava me observando. Até hoje, não faço ideia do que aquela sombra na escuridão queria de mim. Meu psiquiatra acha que foi meu subconsciente finalmente juntando as peças e percebendo que eu provavelmente não sobreviveria à leucemia. E quem sabe, talvez ele esteja certo. Olhando para trás agora, contando essa história, sei que parece absurda e há certos pontos que levam a uma explicação lógica. Pode ter sido apenas algo causado por ter assistido a um filme. Um filme que, honestamente, uma criança não deveria estar assistindo. Somando isso ao estresse de estar lutando contra uma doença terminal, sim, eu entendo. Eu não espero que todos acreditem nessa história maluca. Aliás, nem eu mesmo tenho certeza se aquilo foi apenas um pesadelo, ou se foi meu cérebro finalmente percebendo que eu realmente poderia morrer. Portanto, no que você decidir acreditar, irei respeitar. Tudo o que posso dizer é: obrigado por me deixarem contar minha história. E para a sombra na escuridão que me assombrou naquela noite, se você ainda estiver por aí em algum lugar, só tenho uma coisa a dizer: eu sobrevivi. Hoje venho contar uma curta história do meu avô, que é um verdadeiro livro repleto de histórias e vivências. Há 3 dias ele completou 86 anos e continua cheio de energia. Pois bem, minha família é do Paraná, mais precisamente de Francisco Beltrão. Desde criança sempre fui muito apegado ao meu avô, que na juventude foi soldado, depois vigia e, por fim, pedreiro. Na época em que trabalhava como vigia, ele cuidava de plantações de milho, garantindo que ninguém roubasse a colheita. Certa noite, precisou fazer horas extras a pedido do chefe. Ele conta que durante o turno sentiu uma vibração estranha e, além disso, a temperatura começou a cair, provocando-lhe sono. Para se manter acordado, deu algumas voltas pela plantação como uma ronda e depois voltou ao seu lugar, sentando-se em uma cadeira de bar que ele tinha. Nesse momento, começou a ouvir vozes, como se houvesse gente andando dentro da plantação. Rapidamente pegou sua arma e se aproximou, sentindo-se confuso. Ele, apontando para a plantação, gritou: "Ei, quem está aí?" Logo em seguida, as vozes começaram a rir e a se transformar em deboches contra ele, chamando-o de medroso de merda
e incapaz de entrar na plantação. Era uma clara provocação, e funcionou, pois ele não demorou a entrar, avistando a poucos metros um porco correndo. Meu avô o perseguiu, tentando capturá-lo, pensando que se tratava de um simples animal e que seus donos deviam estar por ali também. Quando estava prestes a agarrá-lo pelo rabo, o porco saltou, impulsionando-se para começar a correr em duas patas. Naquele instante ele entendeu. O responsável estava bem diante de seus olhos. O simples fato de ver o animal correndo enquanto ria foi suficiente para paralisar seu corpo. Com a pouca força que lhe restava, meu avô decidiu parar, apontou a arma para o porco e atirou, acertando-o em uma das pernas. O animal soltou um grito de dor e continuou fugindo. Meu avô ficou imóvel, sem forças, deixando a arma cair sobre seus pés. Graças à dor, ele voltou a si, pegou a arma e retornou ao seu posto. Até aquele momento, ele nunca tinha visto algo parecido com aquilo. Depois desse incidente, ele conta que nunca mais lhe aconteceu algo parecido naquele lugar. Porém, no caminho de volta para casa, ao fim do turno, viu um vizinho do bairro observando-o com raiva de sua casa. O homem usava muletas, como se tivesse machucado gravemente uma das pernas.